Falando do componente clínico, eu também destacaria aqui as capacidades e habilidades do médico. É assim porque não se limitam só como o tratamento técnico do dente, a preparação da porta ou a criação do molde dental, etc. Ainda que é um componente muito importante, podemos chamar ele de ofício, subentendendo que podem fazer a limagem técnica do dente com muito cuidado, fazer o molde, etc. Mas também importa muito as suas habilidades diagnósticas, porque o diagnóstico é aquela base a partir da qual vão planejar o tratamento posterior. Por exemplo, definir a altura da mordida importa por quê? Porque vão comentar ela ao seu técnico para que, de acordo com esta cifra, produza coroas de tal ou qual altura. Segundo, localização do plano oclusal. É individual para cada paciente, seu bico diferente. Não vale a pena crer que uma vez limados os dentes e ainda preparados os moldes bons, o técnico vai fazer tudo por vocês, pois acontece assim. Vocês fazem os moldes, preparam os dentes, fazem algum registro e, no melhor dos casos, dizem que cor devem ter os dentes. Bleach, branco. E logo que trabalha quem? O técnico. Constrói toda a prótese, toma a decisão sobre o esquema oclusal, sobre o tipo do guia, se é canino, se é em função de grupo ou outro. De fato, toda a prótese constrói o técnico dentário, mas não está bem. O técnico dentário não vê o paciente, ele não o diagnostica. Não pode tomar a decisão se o paciente terá o guia canino por um lado e o em função de grupo pelo outro, e qual por qual razão. São muitas questões e muitos dados e parâmetros que vocês devem dar a este técnico. Vocês precisam saber trabalhar com o arco facial de forma consciente, entendendo para que é necessário. Tem que dar as configurações do articulador, planejar o tratamento. Se o paciente tem a mordida distal, é possível que seja preciso deslocar o maxilar para frente, então a construção da oclusal completa ficará em totalmente outro lugar. E se vocês se equivocam registrando as marcas da mordida, o técnico terá de reaplicar tudo de novo. É um ponto muito grande e responsável. É muito importante também o seu estado psicológico, porque se toma um trabalho total, a limagem de todos os dentes, é preciso entender o seguinte: este trabalho vai ocupar tempo. Se os dentes têm nervos, se os dentes são vivos, qualquer intervenção nossa se acompanhará com dores e estados dolorosos. Terão que fazer anestesia. De alguma maneira, o paciente terá que aguentar isso. O terceiro é que os moldes, as fixações, as próteses temporais, tudo isso também se carrega ao paciente. Por isso, desde o ponto de vista psicológico, vocês têm que saber apoiar ele. Isso eu chamo de acompanhamento ao paciente. Um exemplo muito simples. Podem fazer perfeitamente os trabalhos técnicos. Preparar os dentes, preparar os moldes, tudo excelente se lhes tirarmos o chapéu. O técnico terá feito uma coroa excelente ou uma prótese mais excelente ainda. Mas me digam uma coisa, se o paciente está deprimido, vai aceitar tal trabalho? Ele o vê totalmente diferente. Pois todas as nossas manipulações não agradam nada ao paciente. Todas as nossas intervenções para ele doem. Os pacientes não vêm só para vir. E o seguinte que é preciso entender é que realizam uma reabilitação total do paciente. Não fazem ela ao paciente saudável. A recompensação toca os tecidos duros dele. Então, este paciente é um que tem problemas. É um de onde? Do grupo do risco. Por isso, a sua capacidade e a sua firmeza num certo momento para apoiar ele e fazer algo, talvez um trabalho de esclarecimento com o paciente ou falar com os parentes dele, no final formará um dos ingredientes do seu êxito. Habilidades técnicas. Delas já falei. É evidente que não só devem saber trabalhar com os dentes frontais de bom acesso, bom campo visual e onde também não há necessidade em abrir largo a boca, mas também com os dentes posteriores, como a superfície distal e a mesial e qualquer outra. Formar a borda cervical, fazer bem um molde. Mas isso vem com experiência ou por meio de treinamentos. Por que é tão importante conhecer as áreas adjacentes?
adjacentes. Vamos ver os pontos que já temos: diagnóstico, planificação, estado psicológico, habilidades técnicas, conhecimento das áreas adjacentes. Pois o conhecimento das esferas adjacentes nos permite evitar erros numerosos ainda antes da intervenção. Pois no momento de planejar, vocês se entendem nesta área, podem dar conta muito bem que, por exemplo, é necessária uma intervenção do ortodontista, ou no momento de planejar uma implantação, vocês dão conta que vai ser realizado e onde, que tipo de implante vai ser utilizado, se vão pôr os implantes corticais, se vai haver suficientes tecidos moles, se vão precisar uma operação adicional para aumentar o osso, para aumentar tecidos moles. Tudo isso vocês devem entender como ortopedistas. Caso contrário, no processo do trabalho, por exemplo, ao passar muito tempo fazendo prótese, podem ver que os dentes ou os colos deles ficaram feios, e o paciente vê isso. E nesta etapa, vocês também precisarão explicar ao paciente que é necessário dinheiro adicional para pagar o trabalho com os tecidos moles, o trabalho do cirurgião, operações adicionais bastante dolorosas, como a extração do enxerto da mucosa do palato duro, etc. Aumento dos prazos do trabalho. Tudo isso aparece de repente, sem ser nada esperado. Para evitar isso, serve o seu conhecimento das áreas adjacentes, tais como a ortodontia. Eu, por exemplo, durante os últimos anos, assisto cursos da ortodontia, ainda que sou por ortopedista. O seu conhecimento da implantação, cirurgia como tal, tudo isso favorece a planificação mais detalhada e, por isso, um resultado melhor, porque para o paciente não devem haver novidades no tema de fazer uma prótese total. Outra vez, algo deu errado. Isso não deve acontecer. E mais uma vez, no momento de tomar a decisão, muito depende da sua experiência. Podem assistir os cursos numerosos, podem ver nossos vídeos que os vão ajudar bastante, mas as perguntas mais corretas se fazem, as decisões mais certas se tomam na base da experiência individual. Por muito que nos ajude a dica que diz estudem os erros dos outros, a maior parte dos estudos formam os erros próprios. E aqui, a minha tarefa é tentar avisar vocês, dar para vocês os instrumentos que os permitirão evitar estes erros, ou, ao menos, ver os escolhos ocultos que temos. E a hipoteca? Sabem, vi que há vários médicos os instigam para os passos bem desesperados, os deveres que têm ou outros casos pouco agradáveis. Gostaria de saber que para vocês, estas razões não os motivam para tomar a decisão de fazer uma prótese total, se o paciente veio só para limpar os dentes ou tem uma cárie cervical. Pois os pacientes bons já virão. Tudo será bem, vocês ganharão o seu dinheiro. Mas a decisão de fazer a prótese total não deve ser resultado de uma campanha de marketing, de administração da clínica. Só assim e de nenhuma outra forma. Temos que partir das indicações evidentes e muito claras. E o segundo ponto é que a decisão para fazer uma prótese total não tem que ser repentina. É uma decisão multiaspectual tomada na base de uma série de diagnósticos, da planificação, da inclusão de especialistas das áreas adjacentes que trabalham na sua clínica, bem como de outros especialistas que os ajudarão e os darão conselhos. Também da realização de uma planificação mais detalhada no formato digital, quando realizamos uma simulação do tratamento em tais programas como Onyx Safe. E tudo isso nos permite detalhar este trabalho. Modelação em cera, mockup, WhatsApp, todos estes trabalhos servem para que possamos detalhar e especificar a nossa diagnose e o nosso plano, ainda antes de limar quaisquer dentes. Por isso mesmo o enfoque interdisciplinar, mesmo o trabalho em conjunto, o entendimento das etapas técnicas, o entendimento das etapas adjacentes, os permitirão alcançar no seu trabalho um resultado muito bom.
Tudo o que acabo de dizer, formei e generalizei na base da experiência bastante longa da realização de reabilitações totais num protocolo separado. Dele contarei no nosso próximo vídeo, como qual se termina aquele caso da prótese de 2 dentes frontais. Lá os contarei com mais detalhe o que fizemos. E pelo momento, tchau, até logo!